Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estão presentes nesta Assembleia o Lar Residencial de Alcobaça, Diocese de Lisboa, Fundação Nossa Senhora da Esperança, Diocese Porto Alegre, Castelo Branco e Centro Social da Paróquia São Salvador, Viseu. Hoje a Igreja celebra a memória de 21 mártires, São Carlos Luanga e seus companheiros, mártires dos finais do século XIX, que morreram martirizados, alguns decapitados, outros queimados vivos, por resistir às ordens do rei que queria que renegassem a sua fé, que apostatassem e que pecassem contra a castidade. É um exemplo, é um testemunho de vida para nós, para que também nós disponhamos o nosso coração para dar testemunho de Jesus Cristo, mesmo quando isso nos causa problemas e inclusive nos pode trazer a morte. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fazeis do sangue dos mártires semente de cristãos, concedei que a seara da vossa Igreja, regada com o sangue dos santos Carlos Luanga e companheiros, produza sempre abundante colheita para o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, estando Paulo em Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram junto dele, disse-lhes: Sabeis como me comportei sempre convosco, desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia. Servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações que me vieram das ciladas dos judeus. Em nada que vos pudesse ser útil me furtei, a pregar-vos e a instruir-vos publicamente de casa em casa. Exortei judeus e gregos a converterem-se a Deus e a acreditarem em Jesus nosso Senhor. Agora vou para Jerusalém, prisioneiro do Espírito, sem saber o que lá me espera. Só sei que o Espírito Santo me avisa, de cidade em cidade, que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, por título nenhum, eu dou valor à vida, contanto que leve a bom termo a minha carreira e a missão que recebi do Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Agora eu sei que não tornareis a ver o meu rosto, vós todos, entre os quais passei anunciando o reino. Por isso posso garantir-vos hoje que não me sinto responsável pela perda de nenhum de vós, pois não me furtei a anunciar-vos todo o desígnio de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, restaurastes a vossa herança enfraquecida. A vossa graça estabeleceu-se numa terra que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao oprimido. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Bendito seja o Senhor dia após dia,
Preocupa-se conosco, Deus, nosso Salvador. O nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu pedirei ao Pai que vos dará o Espírito Santo para estar convosco para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. É esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste, e eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e acreditaram que me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para ti. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar apresenta-nos dois momentos de despedida. Na primeira leitura é São Paulo, que se despede dos responsáveis que havia colocado à frente da igreja de Éfeso,
No Evangelho é Jesus que na última ceia faz uma oração extraordinária dirigida ao Pai. São dois momentos de intimidade nos quais os corações, o de Paulo e o de Jesus, manifestam o amor e o carinho que têm por aqueles que acreditam no Senhor Jesus. São Paulo oferece-nos algumas luzes para a nossa vida cristã nestas palavras de despedida. Sabeis que desde o primeiro dia em que pus os pés na Ásia, servi o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações. Em nada que vos pudesse ser útil, me furtei a pregar-vos e a instruir-vos. Palavras de quem tinha a consciência de se ter desgastado totalmente para que aqueles cristãos pudessem realmente serem cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. E nós podemos perguntar-nos, aqueles que são pais e mães de família, o que é que têm feito para que realmente os seus filhos, eles próprios, a começar por eles, mas também os seus filhos, realmente conheçam e amem o Senhor Jesus. O que é que eu, qualquer um de nós, como cristão, tenho feito para ajudar os outros irmãos meus, os outros seres humanos, a conhecerem a boa nova da salvação? Depois, São Paulo diz-lhes: vou agora para Jerusalém e já não voltarei certamente a ver-vos. E vou para Jerusalém, reparem as palavras que ele diz, prisioneiro do Espírito. São palavras que eu entendo, são muito belas. Oxalá cada um de nós vivesse como prisioneiro do Espírito, porque é quando eu me deixo conduzir pelo Espírito, como se eu fosse um prisioneiro, que eu realmente sou livre. Porque é o Espírito Santo que nos torna verdadeiramente livres, fazendo-nos percorrer os caminhos do bem, os caminhos do amor, da paz, da concórdia, da união. Oxalá cada um de nós também se deixasse assim conduzir pelo Espírito Santo na sua vida do dia a dia. Oxalá a Igreja no seu todo sempre o fizesse assim. Que vivêssemos todos, digamos, como prisioneiros do Espírito Santo, porque era então que nós, como já vos disse, somos verdadeiramente livres. E São Paulo é livremente que vai. Ele podia não ir, podia não seguir a voz interior do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo lhe dizia que lhe esperavam complicações, tribulações, a própria morte. Estava aí como uma possibilidade à frente dele ao ir para Jerusalém. Mas São Paulo diz assim: por título nenhum eu dou valor à vida, contanto que leve a bom termo toda a minha carreira, a missão que eu recebi de Jesus. E a gente pode perguntar-se: eu realmente tenho esta disposição do coração de arriscar a minha própria vida para dar testemunho da minha fé, para ajudar os meus irmãos a aproximarem-se de Deus? Hoje celebramos a memória de 21 mártires da Uganda, do finais do século passado, do século XIX, digo. Eles deram a sua vida, é o maior testemunho de amor, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. São Paulo acabou por morrer mártir também. Aliás, todos os apóstolos, segundo a tradição viva da Igreja. Contanto que eu levo a cabo a missão que recebi de Jesus. E qual foi a missão que ele e que todos nós recebemos de Jesus? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oxalá cada um de nós sejamos peregrinos desta esperança
do reino de Deus. Que nós levemos esta esperança ao nosso mundo, a começar às vezes pela nossa própria casa, pela nossa própria família, porque são muitos hoje os que já não querem saber, como se não precisassem de Deus. Mas precisam. Deus é que não precisa de mim, nem de ninguém, porque Ele é Deus. Mas nós sem Deus não nos valemos. Nós sem Deus somos nada. Oxalá o nosso coração, como é o coração de Paulo, o entenda para realmente fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para andar nos caminhos de Deus e ajudar os nossos irmãos, levando-lhes esta mensagem de esperança, que é a graça da salvação que nos vem por Jesus. No Evangelho, esta belíssima oração, na qual Jesus começa por rezar ao Pai e dizendo ao Pai que o glorifique, que mostre quem Ele de facto é, Filho de Deus Pai. Essa é a glória de Jesus. E essa glória manifestou-se, sabem, sobretudo quando? Quando Ele morreu por nós na cruz. O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todos a si, porque nele se verá a grandeza do amor de Deus. Aí está a máxima manifestação do amor que Deus nos tem. Essa é a maior glória. Não são os milagres em si mesmos. É este mostrar que o amor de Deus é mais forte do que a própria morte e que por isso pode dar a vida para sempre. Mas Jesus diz ao mesmo tempo que pede ao Pai que lhe dê o poder de dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe confiou, ou seja, a todos nós. A sua missão neste mundo foi isso mesmo, levar-nos a poder ter parte na vida eterna, na vida de Deus. E, por fim, esta última palavrinha. Agora sabem que tudo quanto me destes vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste e eles receberam-nas. Aquilo que Jesus nos anunciou foi o que ele ouviu junto do Pai. Ele vem como enviado do Pai até nós. E aquilo que ele diz a partir do Pai, como enviado do Pai. Mas depois ele acrescenta, e eles receberam-nas. E eu já recebi verdadeiramente as palavras, o testemunho de vida e as palavras que Jesus me deixou. Eu já assumi na minha vida, até ao fim, até às últimas consequências, aquele mandamento que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar os outros mais do que a mim mesmo, porque Jesus ama-me mais do que eu sou capaz de me amar a mim mesmo. E ama qualquer ser humano mais do que todos os seres humanos poderiam ser capazes de o amar. Então, amar assim como Jesus amou, quem de nós pode dizer que já ama? Isso significa que estamos ainda a caminho. Não é para que nós desanimemos, mas é para que nós vivamos com esta consciência que nunca está terminado o crescimento no amor, o crescimento na vida da fé. Quem acha que já fez tudo o que tinha a fazer, diz Jesus, é um servo inútil. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sigamos o exemplo daqueles mártires do Uganda, sigamos o exemplo de São Paulo, sigamos o exemplo, o fundamental e primordial exemplo de Jesus, aprendendo com ele a dar a vida para que os outros tenham vida.
Temos aqui irmãos que celebram as suas bodas de prata, Ezequiel Ferreira e Sílvia Saleiro, Luís Manuel e Isabel Maria, António José e Bernadette Pereira. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos por uns instantes. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podeis dar agora as alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do santuário, oferecemos um terço, que é terço do centenário, da comemoração do centenário das aparições, aqui em Fátima. Não esqueçam que a Virgem Maria disse: rezem o terço todos os dias, para terem paz no vosso lar, nos vossos corações e no nosso mundo. Que ele não seja uma relíquia guardada, muito bem guardadinha. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo é um dom que o Espírito Santo nos oferece cada dia. De todo o coração peçamos ao Pai, dizendo: renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que o Espírito Santo encha de luz o rosto da Igreja, através do testemunho convicto dos seus membros e da oblação de muitos deles até ao martírio, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que as divisões que atormentam este mundo sejam superadas por desejos sinceros de unidade e de paz, e pela ação silenciosa do Espírito, do Pai e do Filho, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que a vida espiritual das comunidades cristãs seja alimentada pela certeza serena de que Deus é fiel e pela dedicação incansável dos seus pastores, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que todos os que buscam um sentido para as suas vidas abram o coração a uma forte experiência cristã
e descubram que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Para que, cheia de confiança na Mãe do Senhor, a nossa comunidade aprenda a crescer na expectativa de alcançar a plenitude da glória no reino dos céus, oremos. Renovai-nos, Pai do céu, com o vosso Espírito. Pai do céu, fazei que o admirável mistério de unidade que vos une ao vosso Filho Jesus Cristo nos transforme em sinais vivos de esperança. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que destes aos santos mártires a graça de preferir a morte ao pecado, recebei as nossas oferendas e fazei que, ao servir ao vosso altar, nos consagremos a vós de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos
e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. A todos acolhei na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Eu
estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me, prestai ouvidos e libertai-me. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sois para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. Em vós está sempre a minha esperança. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco.
Oremos. Senhor, que nos fizestes participar nos divinos sacramentos, ao celebrarmos o triunfo dos vossos santos mártires, concedei-nos que, assim como eles encontraram na Eucaristia a força para suportar os tormentos, também nós, pela comunhão nos santos mistérios, sejamos fortes na fé e na caridade para vencermos as dificuldades da vida. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus, me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na oração que Jesus fez, pediu sobretudo pela unidade, para que fôssemos um com Ele e nele, unidos todos uns aos outros. Procuremos ser homens e mulheres que constroem a paz, a unidade e a harmonia no lugar onde nós vivamos. Continuação de um muito bom dia, de uma santa peregrinação para os que estáis como peregrinos em Fátima. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Virgem Santa.